Olá! Grandes líderes tiveram suas primeiras experiências na vida pública a partir de suas vivências como lideranças estudantis, de associações comunitárias e de trabalhadores. Na vida política do país, essas pessoas ajudaram a construir políticas públicas para a sociedade. Agora, a Frente Negra Gaúcha está promovendo um projeto de formação e fortalecimento de lideranças periféricas, Potências Negras. Este é o tema do Sobre Nós desta semana. Potências Negras é o nome do projeto que quer desenvolver as comunidades locais nos aspectos sociais e econômicos. A ideia é diminuir a desigualdade social e étnica através do conhecimento. E para falar sobre isso, estão aqui com a gente Vanessa Mullets, presidente da Frente Negra Gaúcha, e Juliano Guedes, especialista em letramento racial e coordenador técnico do projeto. Sejam muito bem-vindos, obrigada pela presença. Vanessa, como é que esse projeto, chegou até a Frente Negra? Como é que vocês receberam esse presente? Olá. Nós recebemos essa possibilidade de implementar algo que a gente já vem sonhando há muito tempo e já tinha feito um pré-projeto anteriormente, que é levar a formação política, né? Mas a gente precisava de financiamento, né, para poder chegar nas comunidades. E aí, então, por meio de uma emenda parlamentar da deputada federal Dayana Santos, nós conseguimos acessar, via o Ministério da Igualdade Racial, o valor para que a gente pudesse levar esse projeto para a rua e chegar nas comunidades periféricas aqui de Porto Alegre, nesse primeiro momento, né, contemplando pelo menos uma comunidade na Zona Norte e outra na Zona Sul. Ah, olha só que maravilha. E como é que foi a procura, né? Quantas pessoas estão fazendo parte desse projeto? Nós recebemos o total de mais de 200 inscrições, quase 300, na verdade, e nós estamos ofertando presencialmente em 2 comunidades, que é ali no Morro Santana e na Mavitron, que fica ali na Vila Tronco, em Santa Teresa, e vamos abrir 2 oportunidades de turmas online, uma turma em dia útil, terças e quintas, e outra no sábado, para que a gente possa chegar às outras cidades do nosso estado e até mesmo em outros estados. Certo. Juliana, com relação, ao objetivo principal do projeto, que é a formação de lideranças periféricas, fala um pouco para a gente, né, de que maneira vocês estão querendo provocar ou fazer, né, com que os moradores dessas comunidades se tornem uma liderança. Nós temos 2 projetos assim que visam a emancipação do povo negro, né? Diante a uma subrepresentação extrema, né, de negros e negras em espaços de poder e decisão. E justamente nas periferias que nós temos potências. E essas potências têm que ser forjadas, né, através de projetos de expansão de consciência, que é o programa de letramento racial, e da formação política, na acepção da palavra mesmo, política, não partidária especificamente, né, e nas questões de representatividade. Então, nós pretendemos forjar essas lideranças, capacitando tecnicamente essas pessoas para, sim, estarem preparados em curto período para ocupar espaços de poder que eles são de direito. Né? Ah, que coisa boa. E quais são as referências, né, que vocês tiveram? Você é especialista em letramento racial, mas certamente você deve ter embasado em algumas referências, talvez Sueli Carneiro, Lélia Gonzalez, o Fanon, entre outros. Quais as referências vocês utilizaram para aguçar o conhecimento dessa galera? Houve um embasamento técnico incrível, né? Eu já trabalho com letramento racial há muito tempo, estudo sobre isso, né? E a intencionalidade do projeto, ela realmente vai em cima dessas referências. Eu acredito que vocês tiveram um cuidado, né, de traduzir, de facilitar para as comunidades, né? Porque nem todos tiveram acesso a Fanon, Lélia Gonzalez, e tá tudo bem, né? Fala um pouco para a gente na prática, né? Quais são digamos assim, os pontos que vocês estão abordando, os temas baseados nessas referências. A linguagem foi cuidadosamente pedagógica, né, para justamente chegar em comunidades que muitas vezes são leigas nas nossas histórias. Por isso, inclusive, o nosso processo seletivo são 8 facilitadoras com traquejo, né? Não só técnico ou acadêmico, mas que tenham esse traquejo em contatar comunidades. Pode dar um exemplo de algum conceito que talvez seja o carro-chefe dessa questão do letramento racial? A estrutura do racismo, né?
na medida que se está periférico e não consegue participar de processos naturais de ascensão em espaços de poder, a própria comunidade já se enxerga, né? O porquê que eu não consigo chegar, né? O que está faltando? Que sociedade essa que sistematiza o racismo e o estrutura, não deixando a gente que é potência, e a comunidade é potência, a periferia é potência, é a maioria do país e não consegue chegar. E eu acho importante complementar que esse projeto tem esse diferencial de ir até as comunidades, e quando a gente não pode estar presencialmente, a gente está pensando nessa versão remota, porque a principal forma que a gente tem de estruturar o racismo na sociedade é deixar inacessível a informação, o acesso ao conhecimento. Então, e é por um motivo muito simples. A nossa população ainda está muito focada em sobrevivência, em custear a sua própria sobrevivência, da sua família e cuidar do seu cotidiano, não sobrando tempo, porque muitas vezes tem 2, 3 empregos dentro e fora de casa, principalmente as mulheres negras, né, que em sua maioria são mães solos, elas não têm, às vezes, a oportunidade. A gente está podendo ver nessas comunidades mães solos participando desse movimento que é político e pedagógico, levar o Potências Negras para as comunidades e poder abraçá-las com esse momento de aquilombamento, porque também é se enxergar como comunidade e poder participar de um processo que é social, é político, é educativo, e levar essa informação para dentro das comunidades com potência de sim, nós podemos, como a gente foi inspirado alguns anos atrás sobre essa frase, né, que não é nossa, daqui no Brasil, mas faz muito sentido. Eu acredito que esse é o grande diferencial do projeto, a gente conseguir levar essa informação para dentro de comunidades que são distantes do centro da cidade e fica muitas vezes inacessível para tantas outras opções de cultura, de lazer e principalmente de informação e conhecimento de qualidade. Certo. Quer complementar? É importante, assim, o trabalho que eu faço, né, na academia, ele toca em silêncios e apagamentos, né? Silêncios, apagamentos e resistências, e o letramento racial como uma chave de reconstrução dessa memória social brasileira, né? Então ele faz parte disso, né? Que torna esses silêncios e apagamentos e exemplos de resistência como esse projeto e esse engajamento comunitário que já é feito, né? Tornar realmente essa visibilidade como potência. É muito importante. Muito claro. importante. Uma coisa que me chamou a atenção, né, é que normalmente, pelo menos alguns 2 ou 5 anos atrás, o que acontecia muito era o letramento racial para pessoas brancas, né, ou não negras, digamos assim, né, nas empresas, em alguns outros espaços, né, e eu estou vendo aqui, né, um redirecionamento desse letramento para as comunidades periféricas, que em sua maioria é habitada por pessoas pretas, né. Aí fica a pergunta: nós, negros, né, ainda temos pouco, não é pouco conhecimento, mas dificuldade em ter acesso a essas informações, porque sempre se tem a ideia que a pessoa, né, na sua luta, na sua negritude, que ela sabe dos seus direitos, do que ela pode fazer para se defender, e não é tão verdade assim. O processo de se tornar negro, como a Neuza Santos já escrevia brilhantemente, né, é um processo doloroso, e até se perceber como negro. E se perceber como negro numa comunidade, às vezes, não dá nem tempo. Então, é importante levar às empresas, aos não negros, o letramento é importantíssimo, porque os aliados ao processo são os que vão realmente abrir caminho para essa chaga social, para mitigar essa chaga social. Entretanto, né, para nós negros é importante desvelar essa história que não foi contada, né? Muitas vezes que a gente vai levar letramento para essas comunidades, eles se surpreendem. Parece que estão descobrindo alguma coisa que estava guardada ou que a história não foi contada para eles. Certo. Então, é importante. É cumprir um papel educativo, né, de uma história que não é contada no ambiente onde deveria ser contado, que é o ambiente escolar, onde a gente aprende sobre a constituição da história do nosso país e do nosso povo. Então, uma vez que isso é negligenciado pelas escolas, mesmo tendo uma lei que obriga a ter o ensino étnico-racial dentro do ambiente escolar, a gente sabe que isso não é feito de maneira correta, adequada, ou, às vezes, nem é feito. Então, a gente tem esse projeto como uma oportunidade de levar essa história não contada para dentro das comunidades, e esse tornar-se negro, como o Juliano trata, é justamente um posicionamento dentro dessa sociedade. É conhecer a nossa história para que eu, individualmente, saiba como me posicionar
e enfrentar o racismo, combater de maneira adequada, para que eu possa transitar e sobreviver nessa sociedade. Porque esse letramento racial para pessoas não negras, que também é importante, para que elas se tornem aliadas e não cometam racismos cotidianos que vão nos ferindo e provocando uma manutenção da estrutura como ela está. E quando eu também, como pessoa negra, tenho acesso a essa informação, eu também vou ajudando a desconstruir essa estrutura racial. Perfeito. Esse projeto vai ter continuação? Ele acaba nesse mês? Qual é a ideia, né? Porque é um conteúdo tão rico. Não, ele vai ter continuidade. Nós já submetemos para uma nova emenda para ter mais valores disponíveis para continuar no ano que vem, como uma segunda edição, mas trazendo novos temas, independente de quem participou esse ano, vai poder participar o ano que vem. A ideia é ampliar esse projeto por meio de emendas e outros editais que a Frente Negra Gaúcha venha participar, para que a gente possa continuar atendendo as comunidades e ampliando esse número de comunidades. Certo, é oportunidade, inclusive, para trazer novas pautas, né, Juliano? Exato. Ele passa de ser um projeto para um programa. Ele virou um programa da Frente Negra de uma formação continuada. Inclusive, quando ela coloca a Vanessa novos temas, né? E sim, daqui a pouco eu tenho que levar essa comunidade, como é que ela capta recursos, por exemplo, né? Então, é muito importante. Ok, nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Estamos de volta com Sobre Nós, falando do projeto Potências Negras da Frente Negra Gaúcha, que já tem aí 6 anos de caminhada. Vanessa, conta um pouquinho dessa história pra gente, essa trajetória. Nós começamos com um coletivo em 2019, com um grupo de mais ou menos 6 amigos que olharam para aquela sociedade que estava vislumbrando ali uma negação de direitos, um aumento, né, na violência, principalmente contra a população negra, e pensando, bom, como eu posso agir para contribuir para romper com esse racismo estrutural, institucional e violento que a gente vive. E esses amigos foram chamando outros amigos, outras amigas, e eles começaram isso em maio de 2019. Em agosto, eu me junto a esse coletivo, a esse grupo, e aí, então, em novembro daquele ano, a gente elege a primeira diretoria, a qual eu fiz parte da primeira gestão, na época, justamente na diretoria de formação política, né, que veio a cunhar o que foi o primeiro projeto de formação política da Frente Negra Gaúcha. E, na sequência, veio a pandemia. E o nosso principal papel foi nos estruturarmos como uma instituição, agora uma organização da sociedade civil, e continuar existindo, que era uma dificuldade em meio àquele cenário e que ninguém sabia o que fazer. E aí a gente oferta, em 2021, o primeiro projeto de formação política, que foi um projeto que a gente abriu para todo o Brasil. Foram 100 pessoas participando ativamente, né, nos encontrando 2 vezes por semana. Que maravilha! Durante um pouco mais de um mês, nós fizemos esse projeto, durou quase 2 meses. E aí, então, nós continuamos existindo, resistindo, e hoje a Frente Negra já tem uma caminhada com seminários, workshops. Nós temos um evento que a gente faz todos os anos, que é o Julho das Pretas, onde a gente traz vários vieses e diversidade, pluralidades da mulher negra, todo julho. E a gente também tem outras pautas como violência contra a população negra, racismo no futebol, violência contra a mulher. Então, de forma sistemática, independente dessas formações que hoje a gente está conseguindo chegar nas comunidades, nós já vemos ofertando, né, de formas diferentes, várias outras formas de educação política, de educação cidadã e educação antirracista, né, para toda a nossa população. Então, a gente agora está vivendo um processo de propor uma nova gestão, né? Nós estamos encaminhando, eu participo desde o início, já ocupei a vice-presidência, e agora a gente vai, em novembro, eleger uma nova diretoria, a qual é chapa única, e a ideia é que eu permaneça na presidência da frente por mais 2 anos. Na torcida aqui. Justo. Juliano, como é que você entrou em contato com a Frente Negra? Você faz parte desse grupo de formação?
Eu, com muito orgulho, né, entrei como associado, né, participando dos grupos de discussão, né, e entendendo que a Frente Negra tem um papel importantíssimo dentro da sociedade, até porque se inspira na Frente Negra Brasileira, né, que é a grande Frente Negra Brasileira, que é um processo de aquilombamento, né, e achei fantástico, sensacional. Desde lá participo de discussões e, quando veio o edital, eu também participei do edital para concorrer a essa vaga de coordenação técnica, né? Então, eu vi que a frente é séria, tem um processo transparente e ela explode em pautas do povo negro, pautas necessárias. Que maravilha. E para ser um associado da Frente Negra Gaúcha, não basta apenas ser negro, né? E não precisa ser negro. Nós temos pessoas não negras participantes da Frente Negra Gaúcha, que, por mais que tenha se organizado, né, institucionalmente, ainda é um coletivo e vive da força e do papel dos seus associados e associadas, como a gente chama. Sim. Então, para participar desse coletivo e se acolombar conosco, basta entrar no nosso site, que é o www.frentenegragaúcha.com.br. Vai ter um menu ali, Associate, e aí, então, ali vai ter as nossas informações, vai passar a compor, então, o nosso grupo do WhatsApp, que é onde a gente divulga principalmente as nossas informações, que são mais institucionais, né? E as redes sociais ali, tanto no Facebook quanto no Instagram, nós também compartilhamos ali o cotidiano dos nossos projetos, ações, que são bem diversos, né? A gente está falando aqui do Potências Negras, mas a frente está com outros projetos em andamento, principalmente agora para o Novembro Negro, no próprio dia 20 de novembro, nós vamos ter um grande evento. Ah, que maravilha. Se der tempo, a gente fala sobre esse grande Com evento. certeza. A Frente Negra Gaúcha está com um olhar, né, voltado para as comunidades periféricas, haja visto esse projeto que está sendo feito. Qual é o principal desafio, né, de estar inserido na comunidade? Assim, é uma aceitação tranquila? Tem que conversar com os líderes comunitários? Fala um pouco como é que é essa chegada. Nós tivemos eu não digo surpreendente, mas uma grande aderência ao projeto, né? Nós tivemos na Mavitron agora um público que demandou, que se inscreveu, que se empolgou, se mobilizou e está participando, né, efetivamente, né, querendo saber sobre essa pauta, querendo saber sobre eles mesmos, né? Então, surpreendentemente, até que não, mas as pessoas estão querendo realmente e aceitaram muito a proposta do programa Potências Negras. Eu acho que um diferencial também é a flexibilidade, né, da frente e das nossas facilitadoras de ofertar nos horários e datas que ficam bom para essas comunidades. Então, no Morro Santana, na Associação de Moradores de Tijuca, nós estamos na sexta-feira à noite. E no Morro Santa Teresa, nós estamos aos sábados de manhã. Para fechar esses períodos, nós consultamos essas lideranças para ver qual era o período mais adequado. A gente precisa ouvir essas comunidades e nós que nos adaptamos à sua realidade, à sua necessidade. Acho que esse é o grande diferencial. Certo. A Frente Negra Gaúcha, obviamente, né, trabalha com a denúncia, com o racismo, cobra por reparação. Desde a sua existência, um dos objetivos é esse, né? Mas a pergunta que eu faço é se a Frente Negra, de alguma maneira, interfere não, mas busca, através das políticas públicas e políticas, combater essa situação. Tipo assim, se envolver com algum projeto de lei, seja na Câmara, ou na Assembleia, ou no Senado. Tem esse foco, assim, mais, digamos assim, político mesmo, além do letramento, da educação? Atualmente não tem nenhum grande projeto de lei em andamento, né, em nenhuma das instâncias, né? O último grande projeto foi virar o 20 de novembro um feriado nacional, e sim acompanhamos e pressionamos socialmente, como toda a sociedade e movimento negro. Mas aqui, principalmente no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, nós temos uma articulação muito próxima e atuante com as bancadas negras, tanto na Prefeitura de Porto Alegre quanto na Assembleia Legislativa, onde a gente acompanha as pautas e tem contato frequente, conversas, reuniões com esses deputados e vereadoras negras, que, na verdade, a maioria são mulheres, né? Nós temos apenas um deputado, e a Dayana, que está no federal, mas continua ligada, né, ao movimento negro gaúcho, tanto que hoje a gente se beneficia de uma emenda parlamentar provocada por ela. Então, a nossa forma é estar atento
e poder também estar atuante, participando do dia a dia dessa construção política, para provocar que realmente surjam os projetos e as políticas públicas. E eu, em especial, tenho um olhar atento às políticas públicas, tanto que decidi voltar a estudar e fazer uma nova graduação, e hoje estou cursando políticas públicas na URGS, justamente para qualificar esse olhar e a atuação da Frente Negra Gaúcha para também ser proponente de novas políticas. Olha só que coisa bem boa. Já que a gente está falando aqui em políticas públicas, né? Como é que vocês avaliam, né, essa caminhada contra o racismo aqui no Rio Grande do Sul e também no Brasil? Assim, pela tua experiência, Juliano, ainda é um assunto que as pessoas não querem muito falar? Ou é uma questão de ser politicamente correto? Sim, sim, é um tabu social ainda, sem dúvida, né? A gente fala que o racismo não é um problema somente social também, né? É um problema econômico, né? Se 56% não detém estruturas de poder, né? O Brasil não consegue ser rico, né? E o Estado tem 21% ou mais, né, de pessoas negras, né? Então nós temos um problema que não ocupa o espaço de poder. E as pessoas não querem discutir ainda esse assunto. Então, eis o papel da frente e de outros coletivos, outras instituições, para colocar essa discussão em foco, um foco principal, tanto no Estado quanto no país. Eu acho que esse tema se faz importante. Por que estamos falando de formação política para além do letramento racial? Por que entender por que a maioria da população negra não ocupa espaços de poder e não é economicamente dominante neste país? Passa por uma formação política que hoje, tanto a parte política, tanto a parte econômica do nosso país, está na mão de uma minoria. Apesar de nós sermos chamados de minoria, quem é a minoria é essa elite que ainda ocupa esses cargos e ocupa esses espaços de poder e ditam as regras da nossa sociedade e criam o sistema que continua nos oprimindo a ponto de nós não conseguirmos ter acesso à educação de qualidade, a um trabalho melhor e acesso à educação superior que nos profissionaliza, um curso técnico que nos profissionaliza. Não só porque muitos não são gratuitos, mas também porque a gente volta por aquela questão da sobrevivência, onde eu ainda preciso olhar, né, para a minha sobrevivência na minha comunidade para conseguir pensar em dar esse passo. Certo. A gente acompanha muito nas redes sociais e também nos comentários, né? Não existe uma pesquisa específica que se fale sobre isso, mas o que se diz no Brasil é que os estados do Sul são os mais racistas, que o Rio Grande do Sul é um dos estados mais racistas, principalmente agora com o avanço da extrema-direita. Você concorda com essa imagem que se gerou do Rio Grande do Sul? Sim, e a pesquisa, sim. Nós temos uma subnotificação de casos de racismo no Estado, né? O Estado do Rio Grande do Sul foi e é o Estado com mais denúncias de casos de racismo, né? E, inclusive, no último anuário não foi divulgado, o Estado não divulgou esses números, né? Então, nós temos uma problemática central, inclusive, nesse sentido. Olha só. Tá? Essa subnotificação faz com que o racismo seja maquiado, né, e não seja uma pauta central. Mas, sim, né, as questões de índice de violência, a subrepresentação de mulheres negras, são 3% apenas de mulheres negras que ocupam espaços. É um absurdo, né? Quando a mulher negra é a maioria também no país, né? Então, isso realmente deixa um abismo, né, nesse tema, um abismo social de tratamento desses temas, sem dúvida alguma. Concorda, Vanessa? Sim, essa subnotificação passa pela necessidade, então, de levarmos letramento racial, para que as pessoas se entendam que sofreram racismo, Isso. porque, às vezes, é tão sutil ou perverso que a pessoa não entende que aquilo é a forma de racismo. Se entende como uma violência individual, muitas vezes, mas que aquilo pode ser enquadrado como crime. E também a pessoa compreender que aquilo vai ter relevância, porque senão, por que eu vou ir lá registrar se não vai dar em nada? Então, esse letramento racial é para que haja esse posicionamento e gerar dados, porque políticas públicas só se constroem em cima de dados. É verdade. Então, se há uma subnotificação, se não há pesquisa gerando esses dados, a gente não consegue avançar. Então, recentemente, o Estado está assumindo a estrutura de gerar dados. Agora, o SUS, por exemplo, vai fazer o recorte
das informações que a gente precisa, e é algo que vai começar a partir de 2025, enquanto é uma das maiores políticas públicas que a gente tem no país. Então, assim, uma vez que tu não gera dados, tu não reconhece o problema. E se tu não reconhece o problema, tu não resolve. Ótimo. Eu queria falar com vocês agora, a gente está quase chegando ao final do programa, um assunto muito específico, né, que surgiu muito nas redes sociais, sobre a distinção entre negros e pardos, e de certa forma, e até inclusive tem até um movimento, né, de pardos que estão buscando os seus direitos e se diferenciar das questões da negritude. Isso, de certa forma, é uma falta de letramento racial, um momento em que negros e pardos começam a se debater? Tem um associado da frente, né, que ele fala muito da Carta de William, né, a famosa Carta de William, né, que é um exercício de letramento, né, a Carta de William, que justamente foi feito para dividir negros de pele escura, negros de pele clara, negros, homens e mulheres negras, enfim, provocar um conflito, né? E é mais uma estratégia de conflito, sem dúvida alguma, né? Até inclusive, né, o nome negro, né, nós somos pretos, pardos e negros somos pretos, e cada vez assumir esse nome preto, né, mais do que negro, para realmente não gerar que a partitude, esse tema, né, em vez de gerar compreensão e inclusão de preta, né, gera exclusão ou separação. E, claro, 60% dos pardos não se consideram negros. O que é mais preocupante, né? O que é preocupante. Isso é uma questão assim, de um pouco de se olhar no espelho também, né? E por isso o letramento é importante. O letramento não é só um conceito. O letramento é um entendimento, uma compreensão, uma expansão de consciência para essa reflexão. Não, peraí, tu é preta, né? E tu é de pele mais clara, mas é preta. Nunca vai passar por uma pessoa branca, a pessoa parda nunca vai ser considerada uma pessoa branca. E é uma questão de uma compreensão além do senso comum, do senso crítico mesmo. Certo. Vanessa, para a gente encerrar. Primeiro que pálido não é cor, né? É papel de embrulho, né? Pálido não é cor. Segundo, que mesmo quando eu não me identifico como uma pessoa negra, a sociedade vai tratar de me enquadrar como pessoa negra, né? Mesmo que a pessoa, às vezes, não se enxergue dessa forma. Então, a gente traz muito a questão do fenótipo, né? Aqui são duas mulheres negras, por exemplo, com cabelos parecidos, mas não iguais, com tons de peles parecidos, mas não iguais, um homem negro da mesma forma. Então, nós somos pessoas diversas e plurais como seres humanos. Eu não fico comparando o tom de pele da pessoa branca. Por que eu preciso comparar o tom de pele da pessoa negra? Nem eles comparam entre Nem eles né? comparam. Isso é mais uma forma de racismo. Quando a sociedade começa a querer dizer, determinar tons de pele e fazer com que a gente se autodeclare, que a gente se posicione, isso, quando é político e posicionamento social, é super importante. Mas, no cotidiano, nas estruturas institucionais e na nossa sociedade como um todo, que nos nega acesso por ter a cor da pele negra, e contra isso que a gente está buscando lutar. Que isso não seja mais um critério. Então, se eu não quero que isso seja um critério, essa discussão sobre o colorismo, ela precisa cair por terra. Mas eu acho que o que mais precisa de um posicionamento ainda, ok, tem o fenótipo negro, que vai além da cor da pele. A gente sabe que as pessoas retintas têm, digamos assim, mais dificuldade que as pessoas negras claras. Historicamente. Obviamente, uma pessoa negra mais clara, ela vai ter mais dificuldade de acesso do que uma pessoa negra retinta. Com certeza, porque ela fica mais difícil dela esconder a sua negritude. Assim como uma pessoa negra que tem o cabelo dito mais próximo à pessoa não negra, né, com cabelo liso, por exemplo, ela também muitas vezes vai ser questionada se ela é uma pessoa negra ou não. E isso é uma forma estrutural de nos afastar e de principalmente nos afastar entre si, mas também nos tirar o foco da onde a gente precisa chegar. Quem é que ganha com isso, com essa discussão de colorismo? Não é nossa. Na opinião de vocês, quem é que ganha discutindo? O racismo. Né? O Kabengele Munanga, né, fala da construção social, né? Exato. Né? E ele fala no livro, né, o Rediscutindo a Mestiçagem, prevendo já essa problemática. Exatamente. Então, é isso, certeza, é isso. né? Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Adorei conversar. Vanessa, Juliano, obrigada a você que ficou com a gente e nos siga nas redes sociais. Voltamos semana que vem com mais assunto importante para a sociedade, porque afinal tudo, mas tudo mesmo, é sobre nós.